Audiolivro O Pacto entre Deus e Adão, por A.W. Pink, parte 4. Em partes anteriores deste capítulo sobre o pacto de obras, vimos que no princípio o homem foi criado reto, Eclesiastes 7:29, e que essa linguagem necessariamente implica uma lei a qual ele foi conformado em sua criação. Quando qualquer coisa é feita legitimamente ou de acordo com a regra, obviamente a regra em si deve ser pressuposta. A lei da existência de Adão não era outra, senão a eterna e indispensável lei de justiça. Aquela mesma lei que depois foi resumida nos 10 mandamentos. A retidão do homem consistia na retidão universal de seu caráter, em toda sua conformidade com a natureza de seu Criador. A própria natureza do homem era, então, plenamente capaz de responder às exigências da vontade revelada de Deus. E essa sua resposta era a justiça em que ela se encontrava. Também foi mostrado que no Éden o homem foi colocado em provação, que como ser moral, a responsabilidade dele foi experimentada. Em outras palavras, ele foi colocado sob o governo moral de Deus. E por ser dotado de livre-arbítrio, ele era capaz tanto de obediência quanto de desobediência, sendo sua própria escolha livre e o fator determinante. Como criatura, ele estava sujeito ao seu Criador, como alguém que estava em dívida com Deus por tudo o que ele era e possuía. Ele estava sob a mais profunda obrigação de amá-lo de todo o coração e servi-lo com todas as suas forças, bem como ele foi perfeitamente preparado para isso. Após ser criado e capacitado dessa maneira, agradou ao Senhor Deus constituir Adão como cabeça federal e representante legal de sua raça. E foi nessa qualidade, e ocupando esse ofício, que Deus entrou em um pacto ou acordo solene com ele, no qual lhe prometeu uma recompensa mediante o cumprimento de certas condições. É verdade que o termo pacto não ocorre no registro de Gênesis em conexão com aquela primeira transação entre Deus e o homem, mas os fatos registrados ali apresentavam todos os elementos constituintes de um pacto. Ainda que a declaração de Gênesis 2:17 seja breve, podemos discernir claramente que estão resumidos ali aqueles princípios eternos de verdade, justiça e retidão que são a glória do caráter de Deus e que necessariamente regulam seu governo em todas as esferas e em todas as eras. Há uma declaração de sua autoridade para governar a criatura que ele criou com suas mãos. Uma revelação de sua vontade quanto ao que ele exige da criatura. Uma ameaça solene no que certamente se seguiria a sua desobediência e uma promessa em caso de obediência. Está claramente implícita. Foi estipulado um teste pelo qual a obediência deveria ser formalmente expressa, a saber, abster-se do fruto da única árvore proibida. O pacto das obras, em sua natureza, foi ajustado e projetado para conceder a felicidade contínua, desde que suas requisições fossem observadas. Isso é verdade em todo o universo moral de Deus, pois o homem não é o único ser sob seu governo. Essa é a lei que governa os próprios anjos. Essa lei é perfeitamente adaptada para a natureza dos seres angelicais, tanto quanto para o homem, enquanto permaneceu em seu estado de santidade. Aqueles anjos que mantiveram seu primeiro estado, Judas 6, estão perfeitamente de acordo com todas as exigências dela. Eles estão firmados e plenamente satisfeitos em seu amor fervoroso para com Deus e todos os seus companheiros celestes. Consequentemente, o céu é inundado continuamente pelas harmonias do amor. Ah, que felicidade indescritível! Paulo disse: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Romanos 10:5. Sua felicidade é eterna. Deus, então, entrou em um pacto com Adão e com toda a sua descendência nele, no sentido de que, se ele obedecesse ao mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele receberia como recompensa uma santidade e justiça indefectíveis. Essa transação não foi um evento excepcional nas relações divinas com nossa raça, pois Deus fez pactos com outros homens que afetaram sua descendência de maneira vital. Se Deus quiser e nós vivermos, isso ficará claro quando tratarmos das alianças que Deus fez com Noé e Abraão. O pacto que o Senhor Deus celebrou com Adão é apropriadamente chamado de o pacto das obras, não apenas para distingui-lo do pacto da graça, mas também porque, sob ele,
a vida foi prometida com base na condição de uma obediência perfeita. Obediência esta que deveria ser prestada pelo homem segundo sua própria força de criatura. Consideramos agora a sanção penal desse pacto. Essa sanção está contida nessas palavras: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. Foi declarada aqui a terrível penalidade que certamente seguiria a desobediência de Adão, sua violação do pacto. Todas as bênçãos do pacto cessariam instantaneamente. A transgressão da justa lei de Deus não apenas o faria perder todas as bênçãos, mas converteria todas elas em fontes de miséria e infelicidade. O pacto das obras não provia nenhum mediador, nem qualquer outro método de restauração da pureza e felicidade que foram perdidas. Não havia lugar para o arrependimento. Em caso de desobediência, tudo estaria irrevogavelmente perdido. Não havia meio termo entre a bênção da obediência e a maldição da desobediência. O que diz respeito aos termos do pacto das obras, sua sentença inexorável foi: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. É para ser devidamente notado que aquilo que Deus ameaçou aqui foi a consequência direta e imediata da punição do pecado, a qual só pode ser infligida aos rebeldes e desobedientes. Aquela morte que agora se acomete do homem caído não é uma mera calamidade natural, mas uma imposição penal. Não é uma dívida que ele deve à natureza, mas uma sentença judicial que é passada sobre ele pelo divino juiz. A morte veio sobre nós porque nosso primeiro pai, nosso cabeça federal e representante, comeu do fruto proibido, e por nenhuma outra razão. Coube inteiramente à autoridade de Deus e à sua vontade estabelecer uma conexão inconfundível entre o pecado e o castigo dele, de modo que é impossível para qualquer pecador escapar do salário do pecado, a menos que outro pague no lugar dele. O pacto das obras não continha nenhuma sugestão disso, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou, como está no comentário da margem da nossa versão, morrendo tu morrerás. Essa ameaça foi expressa em termos gerais. Não foi dito: morrerás fisicamente, nem morrerás espiritualmente, mas simplesmente certamente morrerás. A ausência de qualquer advérbio modificador mostra que o termo morte empregado aqui é tomado em seu escopo mais amplo e deve ser definido de acordo com o que quer que as Escrituras, em outras passagens, signifiquem por esse termo. É o próprio cúmulo da presunção limitar o que Deus não limitou. Longe de nós embotarmos o fio da espada da ameaça divina. A expressão morrendo tu morrerás, que expressa com mais precisão e força o original hebraico, mostra que essas palavras devem ser entendidas em toda a sua ênfase. Em primeiro lugar, falaremos da morte física, cujos sinais estão em nossos corpos desde o começo de nossa existência, de modo que começamos a morrer desde que respiramos pela primeira vez. E como pode ser de outra forma, visto que somos formados em iniquidade e concebidos em pecados. Salmo 51:5. Desde o nascimento, nosso corpo físico está indisposto e totalmente inadequado para ser a habitação eterna de nossa alma, de modo que ainda haverá uma separação entre eles. Por essa separação, as boas coisas do corpo, os prazeres do pecado, pelos quais a alma tanto se apaixona, são imediatamente arrebatados, de modo que essa verdade se cumpre igualmente em casa um dos homens. Nu saí do ventre de minha mãe, a terra, e nu voltarei para lá. Jó 1:21. Deus ensinou isso a Adão, quando disse: até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. Em segundo lugar, pela morte é entendido todo o trabalho contínuo e árduo, a grande angústia e todas as tediosas misérias desta vida, por meio dos quais a vida deixa de ser vida. Essas coisas são os tristes arautos da certeza da morte. O homem condenado a todas essas coisas. Veja Gênesis 3:16-19. Toda a sentença é fundada sobre a ameaça antecedente de Gênesis 2:17.
Faraó chamou tais misérias pelo nome de morte. Êxodo 10:17. Davi chamou a sua dor e angústia as angústias da morte. Salmo 116:3. É por essas angústias que a morte prende o homem e o mantém trancafiado em sua masmorra. Como a vida não é apenas para viver, mas para ser feliz, assim também morte não é apenas aquele momento em que partimos desta vida, mas sim todo o enfraquecimento diário que nos acomete enquanto esperamos, em meio a pavores e angústias, a certeza da morte, ainda que desconheçamos o tempo que Deus predeterminou para isso. Em terceiro lugar, nas Escrituras a palavra morte também significa morte espiritual, ou a separação da alma de Deus. O apóstolo chamou isso de ser alienado da vida de Deus. Efésios 4:18. Visto que é a vida de Deus que ilumina, santifica e anima as almas dos regenerados. A verdadeira vida da alma consiste na sabedoria, no amor puro e na alegria de uma boa consciência. A morte espiritual da alma consiste em loucura, em concupiscência maligna e nas consequências de uma má consciência. Portanto, ao falar daqueles que foram alienados da vida de Deus, o apóstolo acrescentou imediatamente: pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Assim, os não regenerados estão totalmente incapacitados para a comunhão com Deus Santo e vivo. Permita-me explicar mais completamente a natureza dessa morte espiritual. Ambos os corpos vivos e mortos se transformam. Um corpo vivo é transformado pela vegetação através da qual é nutrido. Ele faz uso de seus sentidos e se deleita e age com prazer. Por outro lado, o corpo morto se transforma por meio da putrefação para um estado de dissolução e para a produção de animais repugnantes. O mesmo acontece com a alma espiritualmente viva. Ela é transformada ao ser alimentada, apacentada e nutrida com as delícias divinas, com a palavra de Deus, enquanto deleita-se em Deus e na verdadeira sabedoria. A força do que o amor a conduz e faz apegar-se àquele que a pode sustentar e fazer repousar. Porém, uma alma morta é insensível, isto é, não entende a verdade nem ama a justiça, mas vive charfuda no chiqueiro da concupiscência e produz os vermes dos pensamentos, raciocínios e afeições impuros. Em quarto lugar, a morte eterna também está incluída em Gênesis 2:17. Os prelúdios disso são os terrores de uma má consciência, a privação da alma privada de toda a consolação divina e muitas vezes um senso angustiante da ira de Deus, sob a qual ela é miseravelmente oprimida. Por ocasião da dissolução do corpo, a alma do pecador é enviada para um lugar de tormentos. Lucas 16:23-25. No fim do mundo, os corpos dos ímpios serão ressuscitados e suas almas serão unidas a eles. E depois de comparecer diante do grande trono branco, eles serão lançados no lago de fogo, para sofrerem para sempre a devida recompensa das suas iniquidades. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. E que a morte aqui envolve e inclui a morte eterna, fica inequivocadamente evidente pelo fato de que ela é colocada em antítese direta com a vida eterna. O mesmo por ser visto também em Romanos 5:21, que é o versículo que resume os versículos de 12 a 20. Façamos agora uma pausa por um momento para revermos o que já tratamos. Em primeiro lugar, vimos o estado favorável e feliz em que Adão foi originalmente criado. Em segundo lugar, contemplamos a lei tríplice sob a qual ele foi colocado. Em terceiro lugar, observamos que ele esteve no Éden como cabeça federal e representante legal de toda a sua descendência. Em quarto lugar, observamos que todos os elementos constitutivos de um pacto formal são claramente observáveis no registro de Gênesis, as partes contratantes, o Senhor Deus e Adão. Uma estipulação foi ordenada, obediência. Uma penalidade foi anexada, morte na desobediência. Uma necessária promessa implícita de recompensa. Uma confirmação imutável em um estado de santidade e um direito inalienável ao paraíso terrestre. Para seguirmos a sequência lógica, deveríamos passar a examinar o selo do pacto, isto é, o símbolo formal e o sinal de sua ratificação.
Porém, como isso exigiria mais espaço do que o que temos disponível aqui, adiaremos nossas considerações para a próxima parte, que será usada para concluir o que temos a dizer sobre o pacto adâmico. Agora vamos analisar o consentimento de Adão ao pacto que o Senhor Deus colocou diante dele. Isso pode ser inferido, em primeiro lugar, a partir da própria lei de sua natureza, pois pelo fato de ele ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, não havia nele nada contrário à santa vontade divina e nem algo que se opusesse às suas exigências justas, de modo que ele deve ter consentido prontamente. Adão, por ser santo, não se recusaria a entrar em um compromisso justo com seu Criador, e por ser inteligente, não recusaria uma melhoria em sua condição. Uma melhoria que, após o cumprimento dos termos do pacto, teria sido imutavelmente santa e feliz, de modo que, então, ele obteria a vida espiritual como indefectível, acima de qualquer apostasia e miséria. A única outra alternativa possível ao consentimento livre de Adão para ser parte desse pacto seria a sua recusa, o que é impensável em um ser puro e sem pecado. As palavras de Eva para a serpente em Gênesis 3:2-3 deixam claro que Adão havia dado sua palavra para não desobedecer ao seu Criador. Citamos outro autor que lidou habilmente com esse ponto. O consentimento voluntário das partes é algo característico de todo pacto. Uma parte deve propor, e Deus propôs os termos do pacto como uma expressão de sua vontade. Deus manda o homem não comer. Quanto ao homem, como já foi observado, ele não poderia, sem com isso demonstrar uma oposição irracional à vontade de seu Criador, recusar quaisquer termos que a sabedoria e a benevolência divinas propusessem. Portanto, devemos concluir que Adão deve ter aceitado esses termos com a maior alegria, e isso fica ainda mais evidente quando analisamos a natureza desse pacto e vemos que todas as coisas nele tendem ao seu benefício e que não há nenhuma desvantagem nela. Podemos deduzir a mesma conclusão a partir de um exame da Escritura, pois não há nenhuma sugestão de qualquer coisa como uma recusa da parte de Adão, antes do ato de violação. Toda a história é perfeitamente consistente com a suposição de que ele concordou alegremente. É evidente que Eva achou o mandamento muito razoável e apropriado. Enquanto falava com a serpente, ela citou o mandamento de Deus como uma razão para sua abstinência. Ela deve ter recebido essa informação a partir de seu marido, pois Eva ainda não havia sido criada no momento em que o pacto foi dado a Adão. Isso nos leva a inferir o consentimento de Adão. Adão mostrou-se, depois de seu pecado, ávido por se desculpar. Colocou a culpa em sua mulher e indiretamente sobre Deus, por dá-la a ele. Ora, com toda certeza, se Adão pudesse, ele teria alegado que nunca havia consentido em se abster do fruto proibido, que não havia concordado com os termos propostos e nem havia se obrigado a cumprir qualquer promessa. Certamente ele teria apresentado em sua tentativa de se excusar e justificar-se. Mas ele não deu nenhuma desculpa como essa. Alguém sensato pode querer mais evidências do consentimento dele? Se quiser, mesmo isso pode ser dado. Veja as consequências do pecado de Adão para os males penais que resultaram disso: tristeza e morte. E, portanto, pelo fato de que Deus é justo, podemos inferir que haviam relações jurídicas. Assim, o juiz de toda a terra não aplicaria uma punição onde houvesse crime. Parte 5. Consideraremos agora o selo que o Senhor Deus colocou sobre o pacto em que ele entrou com a cabeça federal de nossa raça. Essa é reconhecidamente a parte mais difícil de nosso assunto e, por essa razão, a menos compreendida na maioria dos círculos atuais. Tão generalizada é a ignorância espiritual que agora prevalece que em muitos lugares que falar do selo de um pacto equivale a usar um termo ininteligível. E, no entanto, o selo é uma parte intrínseca e característica essencial dos vários pactos que Deus fez. Assim, nossa exposição sobre o pacto adâmico seria muito inadequada e incompleta se deixássemos de dar atenção a um dos objetos que recebe um papel de grande importância no breve registro de Gênesis. Alguns aspectos desse objeto misterioso são melhor esclarecidos a partir de outras passagens, que o Espírito Santo se agrade em nos guiar até sua verdade. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9.
Antes de mais nada, seja dito enfaticamente que consideramos que este versículo se refere a duas árvores reais e literais. O próprio fato de ser dito que elas eram agradáveis à vista nos obriga a considerá-las como entidades tangíveis e visíveis. Em segundo lugar, é igualmente óbvio, a partir do que se diz a respeito delas, que essas duas árvores eram extraordinárias, eram peculiares em si mesmas. Elas foram colocadas no meio do jardim. E a partir do que está registrado com relação a elas em Gênesis 3, fica claro que elas eram radicalmente diferentes de todas as outras árvores no Éden. Em terceiro lugar, não podemos escapar à conclusão de que aquelas árvores literais foram investidas de um significado simbólico e foram designadas por Deus para transmitir instruções a Adão. Da mesma forma que outras das instituições positivas divinas fazem para conosco agora. Agradou ao Deus bendito e todo-poderoso confirmar em cada economia de seus pactos e por meio de alguns símbolos sagrados a certeza de suas promessas e ao mesmo tempo lembrar ao homem com quem ele estava pactuando seu dever. Exemplos desse fato ou ilustrações desse princípio podem ser vistos no arco-íris pelo qual Deus ratificou o pacto no qual entrou com Noé. Gênesis 9, 12 e 13. E a circuncisão, que era o sinal externo de confirmação do pacto em que ele entrou com Adão em Gênesis 17, 9 e 11. A partir desses casos, então, podemos perceber a propriedade da definição dada por Ara Hodge. O selo de um pacto é um sinal exterior e visível, designado por Deus como penhor de sua fidelidade e como uma garantia das bênçãos prometidas no pacto. Em outras palavras, o selo do pacto é um símbolo externo que ratifica a validade de seus termos, assim como as assinaturas de duas testemunhas selam o testemunho de um homem. Ora, como mostramos nas partes anteriores, a linguagem de Gênesis 2,17 não apenas pronunciou uma maldição por Adão ter desobedecido e comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas por implicação necessária anunciou uma bênção sobre os não obedientes. A maldição era a morte. Com tudo o que a envolvia e implicava, a bênção consistia em uma confirmação em toda a felicidade que o homem, em sua inocência primitiva, desfrutava. Em sua infinita condescendência, aprove ao Senhor Deus confirmar ou selar os termos de seu pacto com Adão, contido em Gênesis 2,17, por meio de um emblema simbólico e visível que o ratificasse, assim como ele fez para com Noé, por meio do arco-íris, e para com Abraão, pela circuncisão. Com relação a Adão, esse símbolo confirmatório era a árvore da vida no meio do jardim. Um selo, então, é uma instituição divina designada para significar as bênçãos prometidas no pacto e para dar certeza delas àqueles por quem seus termos forem cumpridos. O próprio nome dessa árvore simbólica, ainda que real, imediatamente sugeriu seu desígnio. Ela era a árvore da vida, não como alguns supunham erroneamente que seu fruto tinha a virtude de comunicar a imortalidade física, como se qualquer coisa material pudesse fazer isso. Tal concepção grosseira e carnal está muito mais próxima das fábulas judaicas e muçulmanas do que de uma interpretação sóbria das coisas espirituais. Assim como sua companheira era para Adão a árvore do conhecimento do bem e do mal, do bem, enquanto ele preservava sua integridade, e do mal se desobedecesse ao seu Criador. Assim também essa outra árvore era tanto o símbolo quanto a promessa daquela vida espiritual que estava inseparavelmente conectada à obediência dele. Essa árvore da vida foi designada principalmente para ser um sinal e selo para Adão, para assegurá-lo da continuidade da vida e da felicidade, e até mesmo da imortalidade e bem-aventurança eterna, através da graça e do favor de seu Criador, sob condição de sua perseverança em seu estado de inocência e obediência. Longe de ser um meio natural de prolongar a vida física de Adão, ela era uma promessa sacramental de vida e felicidade infinitas que seriam asseguradas a ele como a recompensa imerecida de sua fidelidade. A árvore da vida era, portanto, um objeto para a fé alimentar. A alimentação física era figurativa da alimentação espiritual. Assim como acontece com todos os outros sinais e selos, esse não foi projetado para conferir a bênção prometida, mas consistiu em uma promessa divina dada à fé de Adão para encorajar a expectativa dele acerca disso. Ela era um emblema visível para fazê-lo recordar aquilo que Deus havia prometido.
O erro fatal dos romanistas e de outros ritualistas defender que os sinais e selos realmente transmitem a graça a partir de si mesmos. Isso não acontece de maneira alguma, pois é somente à medida que a fé é exercitada, ao fazermos uso deles, que eles se tornam meios de bênção. Romanos 4:11. Nos ajuda a entender este ponto. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na circuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. A circuncisão de Abraão era ao mesmo tempo um sinal e um selo. Um sinal de que ele havia sido previamente justificado e um selo, o penhor, de que Deus cumpriria as promessas dirigidas à fé dele. O rito, em vez de conceder qualquer coisa, apenas confirmou o que Abraão já tinha. Para o próprio Abraão, a circuncisão era a garantia de que a justiça da fé que ele tinha, antes de ser circuncidado, chegaria ou seria imputada aos gentios crentes. Assim como o arco-íris foi o sinal confirmatório e o selo das promessas do pacto que Deus havia feito a Noé, e a circuncisão foi o sinal e selo das promessas do pacto que Deus fez a Abraão. Assim também a árvore da vida foi o sinal e selo das promessas do pacto que ele fez a Adão. Ela foi designada por Deus como penhor de sua fidelidade e como uma garantia das bênçãos que a fidelidade continuada de Adão asseguraria. Que seja claramente dito que, de acordo com o caráter distintivo dessa presente dispensação antitípica, quando a substância substituiu as sombras, embora o batismo e a ceia do Senhor sejam ordenanças divinamente designadas, contudo, eles não são selos para o cristão. O selo da nova aliança é o próprio Espírito Santo. Veja 2 Coríntios 1:22, Efésios 1:13 e 4:30. O dom do bendito Espírito é o penhor ou garantia de nossa herança futura. As referências à árvore da vida no Novo Testamento confirma o que foi dito nos parágrafos acima. Em Apocalipse 2:7, ouvimos o Senhor Jesus dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essas palavras expressam uma promessa de vida eterna, a perfeição e consumação da santidade e felicidade, em termos que, obviamente, aludem a Gênesis 2:9. Essa é a primeira das 7 promessas feitas por Cristo ao vencedor de Apocalipse 2:3, mostrando que esse presente imutável, vida eterna, é o fundamento de todas as outras bênçãos inestimáveis que a vitória de Cristo garantiu como herança para aqueles que, por sua graça, são fiéis até a morte. Cada santo vitorioso deve comer da árvore da vida, isto é, ser imutavelmente estabelecido em um estado de felicidade e bem-aventurança eternas. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:22-24. Essa é a passagem que os literalistas carnais usam para a perversão do significado simbólico e espiritual do selo do pacto. A partir dessas palavras de Deus, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre, eles concluem que a propriedade daquela árvore era conceder a imortalidade física. Nós confiamos que o leitor suportará que mencionemos tal absurdo. Contudo, na medida em que ele obteve uma audiência ampla, são necessárias algumas palavras para expor essa falácia. Não era o mero comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que era capaz de si mesmo de transmitir qualquer conhecimento. Antes, o que aconteceu foi que, ao comerem do fruto e desobedecerem ao mandamento de Deus, Adão e Eva obtiveram conhecimento experimental do mal em si mesmos, ou seja, experimentaram a amargura da maldição de Deus, assim como anteriormente, enquanto obedeceram por se abster do fruto, ele tinha o conhecimento do bem, isto é, experimentando a doçura da bênção de Deus.
Da mesma forma, o mero comer da árvore da vida não poderia mais conceder a imortalidade física do que alimentar-se do maná celestial concedeu imortalidade aos israelitas no deserto. Ambas as árvores eram instituições simbólicas e, ao contemplá-las, Adão se lembraria do conteúdo solene, porém abençoado, do pacto do qual elas eram o sinal e o selo. Supor que o Senhor Deus estivesse apreensivo de que nossos pais, após caídos, comeriam da árvore da vida e se perpetuariam em sua existência terrena, é o cúmulo do absurdo, pois a sentença de morte já havia caído sobre eles. O que então suas palavras denotavam? Em primeiro lugar, se Adão permanecesse obediente a Deus, ele haveria sido confirmado em um estado de santidade e felicidade. A vida espiritual se tornaria sua possessão inalienável. A árvore da vida era o penhor sacramental dessa promessa divina. Mas agora que havia quebrado o pacto, ele havia perdido todo o direito às suas bênçãos. Deve ser cuidadosamente lembrado que, com sua queda, Adão perdeu muito mais do que a imortalidade física. Em segundo lugar, supor que Deus baniu Adão do Éden para evitar que o homem miserável, cego e enganado, e então exposto a todo erro, ao comer da árvore da vida, seria o mesmo que supor que ele poderia recuperar o que ele perdeu irrevogavelmente. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. Isto é inexplicavelmente solene, pois assim nosso primeiro pai foi impedido de se apropriar de modo profano daquilo que não lhe pertencia. E então ele se tornou mais consciente da extensão total de sua miséria. O fato de ele ter sido expulso da presença da árvore da vida e de o caminho para lá ter sido guardado por uma espada flamejante indicou claramente seu destino irrevogável. Ao contrário da ideia predominante, este escritor acredita que Adão foi eternamente perdido. Ele é mencionado apenas mais uma vez em Gênesis, onde lemos: "E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança." Gênesis 5:3. Ele está solenemente ausente do rol das testemunhas da fé em Hebreus 11. Ele é uniformemente apresentado no Novo Testamento como a fonte da morte, assim como Cristo é a fonte da vida. Romanos 5:12-19, 1 Coríntios 15:22. Em seu significado mais profundo, a árvore da vida era um emblema e tipo de Cristo. A árvore da vida significava o Filho de Deus, não de fato, assim como ele é o Cristo e mediador. Essa consideração é peculiar a outro pacto. Mas na medida em que ele é a vida do homem em todas as condições e a fonte de toda a felicidade. Alguém disse muito bem que Deus fez a árvore para representar, por meio de um sinal externo, aquela pessoa a quem ele ama e por cuja glória ele fez e faz todas as coisas. Mesmo então, o homem poderia reconhecê-lo como tal. Por isso, Cristo é chamado de a árvore da vida. Apocalipse 22:2. O que de fato ele é agora pelo seu mérito e eficácia. Como mediador, ele sempre teria sido como o Filho de Deus, pois, como por ele o homem foi criado e obteve uma vida animal, assim também ele teria sido transformado por ele e abençoado com uma vida celestial. Nem Cristo poderia ter sido a vida do pecador, como mediador, a menos que ele também tenha sido a vida do homem em seu estado de santidade, como Deus. Cristo tinha vida em si mesmo e era própria vida. Crermos que a árvore da vida foi a primeira prefiguração simbólica de Cristo, colocada diante dos olhos de Adão e Eva em seu estado sem pecado, e quão adequada e significativamente ela serviu como um emblema de Cristo. Em primeiro lugar, seu próprio nome obviamente apontava para o Senhor Jesus Cristo, de quem lemos: "Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens." João 4. Essas palavras devem ser tomadas em seu sentido mais amplo. Toda a vida é residente em Cristo. Vida natural, vida espiritual, vida ressurreta, vida eterna. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21.
Declara o santo: aquele que vive em Cristo, ele vive na dependência de Cristo. João 6, 50-57. E que por toda a eternidade viverá com Cristo. 1 Tessalonicenses 4,17. Em segundo lugar, a posição que ela ocupava no meio do jardim, Gênesis 2:9, observe como esse detalhe é enfatizado em Apocalipse 2:7 e 22:2, no meio do paraíso de Deus e no meio de sua praça. E compare isso com no meio dos anciãos um cordeiro, Apocalipse 5:6. Cristo é o centro da glória e bem-aventurança do céu. Em terceiro lugar, em seu significado sacramental, no Éden, a árvore simbólica da vida permaneceu como o selo do pacto, como o penhor da fidelidade de Deus, como a ratificação de promessas divinas a Adão. Assim lemos o seguinte a respeito do antítipo: porque todas quantas promessas há de Deus são nele, Cristo, sim, e por ele, Cristo, o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1:20. Sim, é em Cristo que todas as promessas do pacto eterno são seladas e garantidas. Em quarto lugar, sua atratividade, agradável à vista e boa para a comida. Gênesis 2:9. Superlativamente falando, isso é verdade a respeito do Salvador. Para os redimidos, ele é o mais formoso do que os filhos dos homens. Salmos 45:2. Sim, ele é completamente desejável. Cânticos 5:16. E quando o crente é favorecido com um período de íntima comunhão com ele, quão grande motivo ele tem para dizer: o seu fruto é doce ao meu paladar. Cânticos 2:3. Em quinto lugar, o rebelde apóstata foi excluído da simbólica árvore da vida. Gênesis 3:24. Da mesma forma que todo pecador que se mantém impenitente até o fim será excluído da árvore da vida antitípica, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1:9. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Aqui está a menção final da árvore da vida nas Escrituras, em contraste marcante e abençoado do que está registrado em Gênesis 3:22-24. Ali contemplamos o rebelde desobediente sendo divinamente excluído da árvore da vida, debaixo da maldição de Deus, pois sob a antiga aliança não foi feita nenhuma provisão para a restauração do homem. Mas aqui vemos uma multidão sob a nova aliança sendo chamada de bem-aventurados por Deus, os quais receberam o espírito de obediência, para que tivessem o direito de desfrutar da árvore da vida, Cristo, por toda a eternidade. Esse direito é tríplice: o direito que a promessa divina lhes deu, Hebreus 5:9, o direito que decorre em virtude da união pessoal, Hebreus 12:14, e o direito a que são credenciados em virtude de certas evidências, Tiago 2:21-25. Ninguém a não ser aqueles que, após serem gerados de novo, como novas criaturas em Cristo, guardam seus mandamentos, entrarão na Jerusalém celestial e serão eternamente agraciados pela árvore da vida. Parte 6. Concluiremos nossas observações sobre o primeiro pacto que o Senhor fez com o homem, cujas questões foram tão importantes. Esse pacto primordial, ou pacto de obras, foi o acordo em que o Senhor Deus entrou com Adão como cabeça federal e representante de toda a família humana. Foi feito com ele enquanto este estava em um estado de inocência, santidade e justiça. Os termos desse pacto eram obediência perfeita e contínua por parte do homem, e a promessa de confirmá-lo em santidade imutável e felicidade da parte de Deus. Ele foi submetido a um teste pelo qual sua obediência ou desobediência deveriam ser evidenciadas. Esse teste consistia em uma única ordenança positiva: a abstinência do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore foi assim chamada porque, enquanto Adão permanecesse obediente e fiel, desfrutaria daquele inestimável bem que emanava da comunhão com seu Criador. E porque assim que desobedeceu, ele experimentou o mal,
amargo que se seguiu à perda da comunhão com ele. Como vimos nas partes anteriores, todos os elementos essenciais de um pacto formal entre Deus e Adão são claramente vistos no registro de Gênesis. Uma exigência foi feita, obediência. Uma sanção penal foi anexada, a morte como a penalidade da desobediência. Uma recompensa foi prometida com base em sua obediência, confirmação na vida. Adão consentiu com seus termos, e tudo isso foi divinamente selado pela árvore da vida, a qual recebeu esse nome porque era o sinal externo da vida que foi prometida no pacto, vida da qual Adão foi excluído por causa de sua apostasia e a qual os remidos são restaurados pelo último Adão, nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 2:7. Assim, a Escritura apresenta todas as principais características de um pacto como coexistindo naquela constituição sob a qual nosso primeiro pai foi originalmente colocado. Adão impiamente comeu o fruto da árvore proibida e incorreu na terrível culpa de violar o pacto. Em seu pecado houve uma combinação de muitos crimes. Em Romanos 5, esse pecado é chamado de ofensa, desobediência, transgressão. Adão foi colocado à prova se a vontade de Deus era sagrada aos seus olhos, mas ele caiu por preferir sua própria vontade e caminho. Ele falhou em amar a Deus de todo o coração, desprezou a autoridade de Deus, não acreditou na santa verdade divina. Adão deliberada e presunçosamente desafiou seu Criador. Assim, em uma data posterior na história de Israel, Deus disse: "Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim." Oséias 6:7. Até mesmo o Sr. Darby reconheceu. A melhor tradução seria: "Mas eles, como Adão, transgrediram o pacto." É a essa declaração divina em Oséias 6:7 que o apóstolo faz referência, quando declara que Adão era a figura daquele que estava por vir. Romanos 5:14. Que seja devidamente notado que Adão não está em vista ali simplesmente enquanto em seu estado de criação, mas sim como relacionado a uma descendência cujo caso foi incluído no dele próprio, como representante de sua raça. Adão desobedeceu ao mandamento dado no Éden, no lugar e em nome deles, precisamente como Cristo, o último Adão. 1 Coríntios 15:45. Obedeceu à lei moral como representante de seu povo, no lugar e em nome deles. Por um homem entrou o pecado no mundo. Romanos 5:12. Essa é uma declaração notável que demanda nossa atenção. Eva também pecou. Ela pecou antes que Adão o fizesse. Então, por que não nos é dito que por uma mulher entrou o pecado no mundo? Ainda mais tendo em vista que ela é, assim como Adão, os progenitores da humanidade. Apenas uma resposta é possível para a pergunta acima, porque Adão era a única pessoa pública ou cabeça federal que nos representava e não ela. Adão era o representante legal de Eva, bem como de sua descendência, pois ela foi tirada dele. Isso é notavelmente confirmado pelo registro histórico de Gênesis 3. Depois de Eva comer do fruto proibido, nenhuma mudança foi evidenciada, mas assim que Adão participou, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Gênesis 3:7. O que significa que eles instantaneamente se conscientizaram da perda de sua inocência e tiveram vergonha de sua condição lamentável. Os olhos de uma consciência convencida de pecado foram abertos e eles perceberam seus pecados e as terríveis consequências deles. A sensação de sua nudez corporal apenas esboçou sua perda espiritual. Foi apenas por Adão e não por Eva que o pecado entrou no mundo. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Romanos 5:16. O fato de Eva ser inteiramente omitido de Romanos 5:12 e 19 mostra que a referência ali é a culpa de nossa cabeça federal, sendo imputada a nós, e não corrupção da natureza que é transmitida, pois a corrupção foi derivada diretamente tanto dela quanto de Adão. O fato de que foi pela única ofensa de Adão que a condenação veio sobre toda a sua descendência
mostra que seus pecados subsequentes não são imputados a nós, pois por sua transgressão original, ele perdeu a alta honra e privilégio que haviam sido conferidos a ele. Ao quebrar o pacto, ele deixou de ser uma pessoa pública, o cabeça federal da raça. A queda do homem de seu estado original foi algo puramente voluntário e uma escolha irrestrita de sua própria vontade mutável e autodeterminada. Adão estava sem desculpa. Em primeiro lugar, ao comer do fruto proibido, ele quebrou a lei de seu próprio ser e violou sua própria natureza, que o obrigava a uma lealdade amorosa para com seu Criador. Então, o eu passou a ocupar o lugar de Deus. Em segundo lugar, ele transgrediu a lei de Deus, a qual requer obediência perfeita e ininterrupta ao governador moral do mundo. E então o eu usurpou o trono de Deus em seu coração. Em terceiro lugar, ao desprezar a ordenança positiva sob a qual foi colocado, ele quebrou o pacto e preferiu ficar ao lado de sua esposa caída. Todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Salmos 39:5. Assim foi Adão. Mesmo sendo um homem completamente formado, em plena posse de todas as faculdades perfeitas e habitando em um ambiente ideal, ele veio a rejeitar o bem e a escolher o mal. Ele não foi enganado, pois as Escrituras declaram que ele não foi. 1 Timóteo 2,14. Ele sabia bem o que estava fazendo. Ele destruiu a si mesmo e a nós deliberadamente. Pulou do precipício deliberadamente. Assassinou inumeráveis gerações deliberadamente, como muitos. Adão amava muito, mas não com sabedoria. Ele não queria perder a sua Eva. Ele escolheu a ela em vez de Deus. Ele determinou que a teria consigo, mesmo se tivesse que ir ao inferno com ela. As consequências disso foram terríveis. A sentença de morte foi dada a Adão no dia em que ele pecou, embora por causa de sua descendência a execução completa dela tenha sido adiada. Como Romanos 5,12 declarou: portanto, como por um homem, o primeiro homem, o pai de nossa raça, entrou, como faria um acusador solene, no banco das testemunhas. O pecado ocupa criminalidade, condenação no mundo, não no universo, no mundo, pois este já havia sido contaminado pela rebelião de Satanás e de seus anjos caídos, mas o mundo da humanidade caída, e pelo pecado, a ofensa original, a morte como uma imposição judicial. Assim também a morte, como a punição divina, passou como a sentença penal do juiz de toda a terra a todos os homens. Ninguém, nem mesmo bebês, estão isentos disso. Por isso que todos pecaram, isto é, pecaram no um homem, o cabeça federal da raça, o representante legal de todos os homens. Observe que não é dito que todos agora pecam, e nem que todos são inerentemente pecaminosos, embora isso tristemente seja verdadeiro, mas é dito que todos pecaram no Éden. Ainda que o pacto adâmico tenha sido doloroso e terrível, contudo, podemos com temor perceber e admirar a sabedoria divina nele. Se Deus permitisse e capacitasse Adão de modo que ele não caísse, toda a sua descendência teria sido eternamente feliz. Adão teria sido, então, em um sentido muito real, o salvador de sua descendência. E enquanto desfrutava de felicidade eterna, toda a sua descendência teria que exclamar: devemos tudo isso ao nosso primeiro pai. Que olho ungido pode falhar em discernir isso? Teria sido uma glória grande demais para qualquer criatura finita fosse capaz de suportar. Somente o último Adão possuía o direito e era capaz de sustentar tal honra. Assim, o primeiro homem, que era da terra e, portanto, terreno, deveria cair de modo a abrir caminho para o segundo homem, que é o Senhor do céu, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Também deve ser salientado que, ao adotar essa conduta para manchar o orgulho humano, a qual envolvia a queda terrível do rei de nossa raça, demonstrar sua própria sabedoria infinita e assegurar a glória de seu amado Filho, para que em todas as coisas ele tivesse a preeminência. Deus não cometeu nem mesmo a menor infração de sua justiça. Ao decretar e permitir a queda de Adão, bem como a consequente imputação da culpa de ofensa dele a toda a sua descendência, Deus não ofendeu ninguém. Isso precisa ser insistentemente enfatizado e claramente indicado.
para que alguns, em sua flagrante arrogância, não sejam culpados de acusar o Altíssimo de injustiça. Deus é inflexivelmente justo, e todos os seus caminhos são retos e justos. Tampouco o que estamos considerando agora é uma exceção, e poderá ser visto uma vez que seja corretamente entendido. Ao dizer que a culpa da ofensa de Adão é imputada a toda a sua descendência, não queremos dizer que a raça humana está sofrendo por algo de que não tinha nada a ver ou que criaturas inocentes estão sendo condenadas pelo ato de outra que não pode ser legitimamente colocado na conta deles. Que seja claramente entendido que Deus não pune ninguém pelo pecado pessoal de Adão, mas apenas por seu próprio pecado em Adão. Toda a raça humana tinha uma posição federal em Adão. Não apenas cada um de nós estava de modo seminal em seus lombos no dia em que Deus o criou, mas cada um de nós foi legalmente representado por ele quando Deus insistiu o pacto de obras. Adão agiu e transacionou nesse pacto não apenas como ser particular, mas como uma pessoa pública. Não apenas como um único indivíduo, mas como fiador e representante de sua raça. Nem é lícito questionarmos o cumprimento desse arranjo. Todas as obras de Deus são perfeitas. Todos os seus caminhos são ordenados por sabedoria e retidão infinitas. Por necessidade, a criatura está sujeita ao Criador, e sua lealdade e fidelidade devem ser postas à prova. Devido à natureza do caso, apenas duas alternativas eram possíveis. A família humana deve ser colocada em provação na pessoa de um cabeça e representante responsável e adequado, ou cada membro individual deve passar por uma aprovação particular por si mesmo. Mais uma vez citamos as palavras do Sr. Bishop. A raça deveria ter sido representada por um homem adulto, dotado de um intelecto formado, ou por berbês, cada um dos quais passando por sua aprovação no crepúsculo da autoconsciência, cada um decidindo seu destino antes que seus olhos estivessem completamente abertos para o que tudo isso significava. Quanto melhor isso teria sido, quanto mais justo isso teria sido. Mas isso não poderia ter acontecido de outra maneira? Não havia outra maneira. Teria que ser ou o bebê ou o homem perfeito, bem preparado e inteligente. O homem que via e compreendia tudo. Esse homem era Adão. A maneira mais simples e satisfatória de conciliar a razão humana com a Constituição Federal que foi dada a Adão é reconhecer que ela provinha de designação divina. Deus não pode fazer o que é errado. Ele deve, portanto, estar certo. O princípio da representação é inseparável da própria Constituição da sociedade humana. O pai é o representante legal de seus filhos durante sua menoridade, de modo que o que ele faz obriga a sua família. Os líderes políticos de uma nação representam o povo, de modo que suas declarações de guerra ou tratados de paz vinculam toda a comunidade. Esse princípio é tão fundamental que não pode ser posto de lado. Os assuntos humanos não podem funcionar e nem a sociedade existir sem ele. Eles foram colocados na natureza do homem pela sabedoria de Deus. Somos compelidos a reconhecê-lo e, por serem de designação divina, não nos atrevemos a questionar sua legitimidade. Se Deus foi injusto ao nos imputar a culpa de Adão, então deve ser igualmente injusto transmitir a nós depravação dele. Mas visto que Deus faz o segundo de modo justo, então devemos reivindicá-lo por fazer o primeiro. O próprio fato de continuarmos quebrando o pacto de obras e desobedecendo a lei de Deus mostra nossa unidade com Adão sob aquele pacto. Que esse fato seja devidamente ponderado por aqueles que estão inclinados a se deixarem enredar. Nossa cumplicidade com Adão em sua rebelião é evidenciada toda vez que pecamos contra Deus. Em vez de desafiar a justiça que imputou à nossa conta a culpa da primeira transgressão humana, procuramos a graça para renunciar ao exemplo de Adão, irmos na direção oposta de sua insubordinação e tomarmos alegremente sobre nós o jugo suave dos mandamentos de Deus. Por fim, deixe-me salientar novamente que se por um lado formos arruinados por outro lado os cristãos também são redimidos por outro. Pelo princípio da representação, nós nos perdemos. E pelo mesmo princípio de representação,
Cristo transacionado por nós, como nosso fiador e representante, somos salvos. Em que sentido o pacto de obras é revogado e em que sentido ele ainda está em vigor? Não podemos fazer melhor do que unir as respostas de um dos mais capazes teólogos do século passado. Após esse pacto ter sido quebrado por Adão, nenhum dos seus descendentes naturais é capaz de cumprir suas condições. E após Cristo cumprir todas as suas condições em favor de todo o seu povo, a salvação é oferecida agora sob a condição de fé. Nesse sentido, o pacto de obras que foi cumprido pelo segundo Adão é a partir de agora abolido sob o Evangelho. Todavia, uma vez que esse pacto é fundado sobre os princípios da justiça imutável, ele une todos os homens que não fugiram para o refúgio oferecido na justiça de Cristo. Ainda é verdade que aquele que faz estas coisas, por elas viverá, e a alma que pecar, essa morrerá. Essa lei, nesse sentido, permanece, e em consequência da injustiça dos homens, condena-os, e em consequência de sua absoluta incapacidade de cumpri-la, ela funciona como um aio para conduzi-los a Cristo. Pelo fato de que ele cumpriu tanto a condição em que Adão falhou em cumprir, quando a penalidade na qual Adão incorreu, ele se tornou o fim desse pacto de justiça para todo aquele que crê, o qual nele passa a ser considerado e tratado como tendo cumprido o pacto e merecido sua recompensa prometida. Só nos resta agora apontar em que o pacto adâmico apontou ou prefigurou o pacto eterno. Embora seja verdade que o pacto de obras e o pacto de graça são diametralmente opostos em seu caráter, visto que um é baseado no princípio faça isso e viva, e o outro se baseia no princípio de viva e faça isso, entretanto, existem alguns pontos marcantes de concordância entre eles. Aquele compromisso em que o Pai entrou como mediador antes da fundação do mundo foi prefigurado no Éden, nos seguintes aspectos. Em primeiro lugar, Adão, aquele com quem o pacto foi feito, entrou neste mundo de uma maneira que nenhum outro jamais fez, sem ser gerado por um pai humano. Ele foi milagrosamente criado por Deus, e o mesmo aconteceu com Cristo. Em segundo lugar, ninguém da família humana, exceto Adão, entrou neste mundo com uma constituição pura e uma natureza santa, e o mesmo aconteceu com Cristo. Em terceiro lugar, sua esposa foi tirada dele, para que ele pudesse dizer: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. E é declarado a respeito da esposa de Cristo: somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5:30. Em quarto lugar, Adão voluntariamente tomou seu lugar ao lado de sua esposa caída. Ele não foi enganado, mas teve tal amor por Eva que ele não pôde vê-la perecer sozinha. Compare isso com Efésios 5:25. Em quinto lugar, em consequência disso, Adão esteve sob a maldição de Deus. Compare isso com Gálatas 3:13. Em sexto lugar, o pai da família humana era o cabeça federal deles, e assim também Cristo é o cabeça federal de seu povo. O último Adão, em sétimo lugar, o que Adão fez é imputado a todos aqueles a quem ele representou, e o mesmo é verdade a respeito de Cristo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. Graças a meu bom Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Que ensino poderoso. Obrigada, Deus, por esse ensino, por mais esse ensino tão edificante, tão poderoso. Veja bem, irmão, enquanto um homem nos levou para o pecado, o outro nos redimiu do pecado. Adão era o representante federal no início da criação, caiu no pecado e nos levou para o pecado também, né? Já Jesus Cristo nos redimiu da maldição da lei, se fazendo maldito por nós na cruz, e nos limpou de todo o pecado, né? Porque ele foi para a cruz para o perdão dos nossos pecados. E você precisa entender, irmão, que quando Adão pecou, na verdade, quem pecou primeiro foi Eva. Ela comeu do fruto da árvore proibida. Esse fruto não era uma maçã, não. A Bíblia não fala nada sobre que fruto era esse. As pessoas dizem que era uma maçã, mas não era, tá? Isso aí é coisas criadas pela cabeça dos homens.
Por isso que você precisa ler a Bíblia. Então, quando Eva pecou, deu a maçã também, a maçã não, deu a fruta também para Adão, ele também pecou. Quando Deus chegou lá no paraíso, quem Deus chegou procurando? Deus não chegou procurando a Eva, não. Ela foi a primeira a pecar, né? Induziu o marido a pecar. Deus chegou procurando o cabeça federal, que era quem? Era o Adão. Quem é o cabeça do lar? É o homem. Hoje, Jesus Cristo é o cabeça da igreja e o homem, a Bíblia diz, que é o cabeça do seu lar. Portanto, homens, vocês, a obrigação maior de manter a sua família, de proteger a sua família, de ensinar os filhos no caminho do Senhor, é sua. Você é o cabeça da sua família. Você representa Cristo, assim como Jesus Cristo é o cabeça da igreja, você é o cabeça do seu lar. Então, quando você partir dessa vida, Deus vai perguntar para você: o que fizeste com a herança que eu te dei? A herança não são teus bens não, irmão, não são os bens materiais não, são os teus filhos. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Então, para a gente ensinar os filhos no caminho do Senhor. E esse papel maior de provedor, de protetor, é do homem, é do cabeça do seu lar. Assim como Jesus Cristo, ele deu a sua vida pela igreja, a igreja, quem é a igreja, irmão? A igreja não é templo, a igreja somos nós, cada um de nós, crentes em Jesus, que recebeu o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, se arrependeu dos pecados, largou o pecado, vive uma vida de santidade, de leitura da palavra de Deus, jejum, oração, intercessão pela vida do próximo, dos outros. Isso é ser crente, irmão. Você pode cair? Sim. O ideal não é que a gente caia. A gente pode cair por quê? Por conta da velha herança do Adão, que caiu no pecado da rebelião contra Deus. E por conta disso a gente carrega o DNA do Adão até hoje. Mas o objetivo, quando Deus nos chama, é sermos santos. A Bíblia diz que ele escolheu um povo para ele para ser santos, santos e irrepreensíveis. Sede santos porque eu sou santo. Então, assim, você, homem, precisa entender que você é o provedor. Assim como Jesus dá a vida pela sua igreja, porque ele dá a vida pela sua igreja, nós somos os membros, parte do seu corpo, nós somos suas unhas, seus dedos, e ele é o cabeça. Assim, se alguém ferir a igreja do Senhor, se alguém ferir um membro, estará ferindo o próprio Jesus. Portanto, você que é aí do mundo, ímpio, você jamais toque num ungido do Senhor, num crente. Crente verdadeiro, né? É crente falso não. Crente verdadeiro, um servo do Senhor. Porque a Bíblia diz que ai daqueles que toquem no fio dos ungidos do Senhor. Então, você precisa, irmão, dar a sua vida pela sua esposa, casado, não estou falando de fornicação. Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Eu estou falando do leito matrimonial, que é o único sagrado, homem e mulher, como a Bíblia diz. O homem deixa sua casa e se junta com a mulher, casa-se com a mulher. É o único leito matrimonial sagrado. O resto é fornicação, é a mesma coisa que prostituição. Então, você, homem, você faz o papel de Cristo na sua casa. Se a sua mulher errou, se a sua mulher pecou, se a sua mulher é chata, se a sua mulher reclamona, se a sua mulher te trata mal, se você casou com essa mulher, no início tudo era flores, né? Porque assim, e hoje está ruim, acabou o amor, acabou o respeito, acabou o tesão, né? Porque sexo também é de Deus, sexo no casamento, irmão, é de Deus. O sexo é de Deus, o prazer sexual é para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer coisa, façais para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim é o sexo também, no casamento. Então, irmão, você precisa dar a vida pela sua esposa. Se vocês estiverem num barco e o barco estiver se afogando, só tiver você e ela, você precisa morrer pela sua esposa, assim como Cristo morreu pela sua igreja. Você precisa dar a vida pela sua mulher. Você precisa tomar a iniciativa de restabelecer seu casamento, de pedir perdão, de criar seus filhos no temor do Senhor, de buscar a paz. Você precisa, irmão, fazer de tudo para você restabelecer seu casamento. Porque, irmão, o diabo, ele é estrategista. Ele
está vindo com tudo em cima das famílias. O objetivo dele é destruir as famílias, porque ele sabe que a família tem a proteção de Deus. E ele agora, até casamento gay se criou, né, com a proteção do Estado. Veja bem, há uma lei aí para ser aprovada que se os pastores não fizerem casamento gay nas igrejas, eles poderão ser até presos. Isso aí já está previsto na Bíblia nos finais do tempo, nos finais dos tempos. A iniquidade, o pecado ia ser tão grande, mas tão grande. E por isso, irmão, que Jesus está voltando. Então você aí, irmão, que teve a sua família destruída por Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E o alvo dele é o quê? São as famílias. O alvo de Satanás maior é a família, é destruir a família, é destruir os valores morais nas famílias, é inventar casamento gay, casamento tríplice. O diabo, irmão, ele veio para matar, roubar e destruir. E você pode ver como é que está o mundo. Ninguém casa mais. Você só vê separação. E as pessoas juntam, elas dizem casado com fé, amigado é. Isso é uma frase de Satanás, isso é uma frase do maligno. A Bíblia, ela só fala de casamento entre homem e mulher. É o único leito matrimonial sagrado. Portanto, irmão, você que vive na fornicação, você precisa, irmão, se arrepender imediatamente desse pecado, se casar. Você que está na igreja aí, você precisa se casar urgente, pedir a Deus perdão desse pecado, porque se você tiver filhos, seus filhos são filhos bastardos, como diz a Bíblia. Seus filhos também estão debaixo de maldição. O leito matrimonial é um leito amaldiçoado, por isso que você vê tantos casamentos aí desfeitos. Casais novos, as mulheres viram uma geladeira. O homem já está impotente, o homem novo, impotente. A mulher virou uma geladeira. E aí o homem vai para a pornografia, separa, arruma outra. Tudo se repete. E as pessoas não conseguem entender, porque elas não sabem como funciona o mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Você, quando está na fornicação, você está na mesma coisa de uma promiscuidade sexual, prostituição sexual. Então você está atraindo demônios ali para o teu leito, que não é um leito, né? Um leito matrimonial não é. É um leito de promiscuidade. E você que é casado mesmo na igreja, casal de Deus, leito matrimonial sagrado, você precisa se blindar contra Satanás. Seu relacionamento com a sua mulher, você precisa se blindar. O ensino do Martinho Lutero, que você, para se blindar contra Satanás, você precisa fazer sexo com a sua esposa 2 vezes na semana. Você vai usar o sexo contra Satanás. Por quê? Porque o homem e a mulher, eles têm obrigações conjugais. Entre essas obrigações, está um satisfazer o outro sexualmente. Então, muitas vezes a mulher não quer, e o que acontece? Abre brechas para Satanás entrar no casamento e destruir o casamento. O homem começa a se interessar por outras, começa a fazer masturbação, a ver vídeos na internet, enfim, abre brecha para Satanás. Irmão, você precisa entender que tudo que Deus criou é bom, é para a honra e glória do seu nome. O prazer sexual num casamento, num leito matrimonial sagrado, protegido pela palavra de Deus, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, irmão, se você está em falta aí com a sua mulher, você precisa colocar isso aí em dia, 2 vezes na semana. Se a mulher não tem mais libido, a mulher precisa se cuidar. Geralmente acontece de a mulher não querer, né? Porque o homem tem os hormônios mais aflorados, principalmente a testosterona. Então, o que você precisa fazer? Procura um ginecologista bom, que no SUS você não vai achar isso. Vão vocês 2 no médico e pede para fazer a reposição hormonal. A mulher depois dos 40, os hormônios dela caem. É normal, com a idade. A idade chega para todos. Então, o médico vai repor a testosterona na mulher, que é muito importante para o sexo, para a disposição também, e a progesterona e o estradiol. Você também precisa repor a testosterona, porque os nossos hormônios vão decaindo. Esses hormônios, eles não servem, não é só para questão sexual, não. Não é só para libido. É também para disposição, para memória. Para você ter ideia, a testosterona ela é um protetor cardiovascular.
Às vezes tem muita gente aí infartando, é por falta da testosterona. Então, vocês precisam se cuidar, manter uma alimentação saudável, não comer fritura, fazer uma academia. Hoje em dia você encontra uma academia aí por R$120, caminhar, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Não é pra gente destruir, tomando refrigerante, tomando bebida alcoólica. É pra gente se cuidar, irmão, pra gente poder envelhecer bem, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então eu deixo esse ensino. Você, homem, que um dia teve um casamento de Deus, largou sua mulher, caiu na estratégia do maligno, largou sua mulher, caiu no laço do diabo, porque é assim que o diabo faz. Ele bota uma mulher na tua frente, tu começa a olhar, tu começa a cobiçar com os olhos, daqui a pouco tu larga a tua mulher, troca a tua mulher, teus filhos, tua família, por uma Dalila da vida, assim como Sansão caiu. Por uma Batseba da vida, assim como Davi caiu. Irmão, vigia, irmão. Você é o cabeça. Você, sua esposa, é a igreja. Sua esposa, a mesma coisa que Jesus faz pela igreja, fez e faz até hoje. Jesus não larga da nossa mão, quando a gente peca, quando a gente cai. Não, ele diz, vem, eu te levanto, eu estou aqui, eu não vou te perder. Foi isso que Jesus falou para Deus. Aqueles que o Pai me deu, eu de jeito nenhum deixarei. Ele não vai perder. Você também não pode, irmão, largar a mão da sua esposa. Se ela está doente, ela está enfrentando um câncer, ela está com problemas de baixa libido, ou se ela está chata mesmo. Irmão, se veste com as armas, irmão, que Deus nos deu. Quais são essas armas, irmão, que a gente precisa se vestir todo dia? Capacete da esperança, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçar o evangelho da paz, usar o escudo da fé e orar, jejuar, irmão. Você tem sua esposa aí, vocês têm 2 joelhos, 4 joelhos para vocês orarem em unidade. O poder da oração em unidade de um homem e uma mulher em Cristo é muito grande contra as armadilhas de Satanás. Então, irmão, irmão, te dou um conselho. Resgata a tua mulher, resgata teu casamento. E você, mulher, seja sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Não fica aí na igreja, irmã, casada com homem. Casada não, junta com homem no pecado da fornicação. Você está traindo demônios não só para a sua vida, mas para a vida dos seus filhos. Seus filhos são bastardos. E a ira de Deus pode vir aí sobre a vida de vocês a qualquer momento. E vocês vão para onde? Para o lago de fogo de enxofre. Porque a palavra de Deus diz que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Então, irmão, deixo esse conselho aí para vocês. E que vocês nunca esqueçam que hoje nós temos o nosso cabeça federal, o segundo homem que veio, Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só me salvou, mas ele me libertou de vários demônios, me curou de várias enfermidades, para a honra e glória do seu nome. E a mesma coisa ele pode fazer pela sua vida. Não importa os pecados que você já cometeu, não importa o que você fez, ele diz para você, venha do jeito que você tiver. Você vai sair do chiqueiro, igual aquele filho pródigo. Ele vai te aceitar, ele vai te abraçar, ele vai colocar um anel no teu dedo, e ele vai te dar um lugar à mesa e vai te chamar de meu filho. Portanto, irmão, vem para Jesus você também. Vem. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco. Amém. Graças a Deus.